O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, seja bem-vindo ao UFPR Notícias. Vamos aos destaques de hoje. Vestibular: como estudar e se preparar emocionalmente para enfrentar a segunda fase. Saiba como se prevenir da exposição excessiva da internet. No estúdio, uma entrevista sobre violência contra a mulher. Câncer infantil: saiba como identificar a doença e procurar tratamento. E inovação: ex-alunos da UFPR vencem o 5º Prêmio Empreendedor Social do Futuro. O UFPR Notícias está no ar. Mais de 14 mil alunos já estão se preparando para a segunda fase do vestibular da UFPR. As provas acontecem nos dias 1 e 2 de dezembro, mas o que será que os nossos personagens da nossa série especial esperam encontrar nessa nova etapa? E você já está preparado? Está chegando a última etapa do vestibular da UFPR. 14.087 candidatos vão disputar a segunda fase para concorrer a uma das 4.500 vagas para o vestibular. Todos irão fazer a prova de redação no domingo e na segunda-feira, quem tem prova específica volta para concluir a etapa. Vamos conversar agora com os nossos estudantes da série do vestibular. A Elora, o Antônio e o Luiz Henrique passaram para a segunda fase. E na reta final, os sentimentos de cada um são diferentes. Enquanto Elora está apreensiva. Estou muito mais nervosa, estou muito mais ansiosa do que eu estava na primeira fase. As aulas no cursinho são bem mais pesadas, eu estou tentando me dedicar um pouco mais também para a segunda fase. O Antônio está mais calmo. Bom, eu estou me sentindo mais tranquilo agora, né? A gente estudou o ano todo, né? A gente estava se preparando justamente para isso, né? Então agora eu acho que é só ter bastante calma e ter bastante atenção também. Os dois estão concorrendo a uma vaga em medicina veterinária e a prova específica desse curso é de Química e Biologia. E na última semana, o ritmo ainda continua intenso. A minha rotina se resume em acordar cedo, ir para o cursinho, estudar e chegar à noite em casa e dormir cedo também para ficar bem descansada essa semana. Estou tentando também me manter tranquila, para não prejudicar no dia da prova. E o Luiz Henrique vai ter a mesma prova específica que o Antônio e a Elora, só que o curso dele é o mais concorrido da UFPR, Medicina. E ele também está se preparando muito nessa última semana. Então, eu procurei me dedicar mais para aquilo que eu tinha dificuldade, né? No caso, biologia. Química estava um pouco mais fácil, então eu abaixei um pouco o ritmo. E eu procurei também, pelo incentivo do próprio colégio, de guardar um tempo para a redação, né? Que eu acho que é importante, são 60 pontos dos próximos 100 pontos da federal. Então, é uma nota superior à da própria específica. Então, acho que é importante treinar não só texto, mas também temas, para não ir mal nesses 60 pontos. Mas agora, né, tudo que teve para estudar já foi estudado, acho que o mais importante é ter calma para fazer a prova mesmo. Ele ainda fala da importância dos professores nessa última etapa. O papel deles está sendo bem importante agora, né? Não só para auxiliar no conteúdo, mas também para dar tranquilidade, passar confiança para os alunos, porque, como eu disse, né, durante o ano a gente trabalhou bastante, não só em casa, mas aqui também no próprio colégio. Então, acho que tudo que pôde ser feito já foi feito e agora é só ter calma mesmo. E para quem vai fazer as duas provas, a redação e a prova específica, às vezes a maior dificuldade está em organizar o tempo para estudar. A gente está aqui com o professor Cleomar, ele é professor de História e também está acompanhando os alunos para fazer o vestibular. Professor, como que é a melhor organização do tempo para fazer as duas provas? Tudo bem. Uma grande dificuldade, como você colocou, Amanda, é se organizar. Isso é um problema durante o ano todo. Chegando agora às vésperas da prova, dosar o tempo, como foi durante o ano. Nesse momento, ficar ligado, no caso do texto, como já foi dada a dica, para os últimos fatos que estão acontecendo, e no caso das disciplinas obrigatórias da segunda fase, as ditas provas específicas, dar aquela passadinha final.
dar aquela olhadinha naqueles temas que os professores têm dado mais destaque, umas datas marcantes, Constituição de 88, por exemplo, que não apareceu, que pode servir tanto para o texto como pode servir também para uma prova de história, alguns fatos de geopolítica aí pelo mundo. As provas específicas geralmente assustam por serem apenas 2 questões dentro de uma infinidade de conteúdos aprendidos. Mas para quem estudou de verdade, o professor Cleomar afirma: não há razão para desespero. Não é a hora de pensar, mas eu não sei isso, eu não sei aquilo. É hora de pensar em tudo o que eu sei. Então, se a gente vai revisar alguma coisa, a gente tem que levar em consideração um reforço daquilo que eu sei. Dar uma olhadinha rápida naquilo que eu estou com um pouquinho mais de dificuldade, levando em consideração que isso é fundamental. E para o professor Marlos, a redação também não tem mistério. Fazer os exercícios propostos e manter a calma na hora de escrever são algumas dicas. A prova de redação da UFPR é uma das melhores, se não a melhor do país. E não é um confete aqui, longe disso, acompanhamos essa prova há anos, mas sabemos da excelência das proposições. Agora, que gêneros devem estar presentes? O resumo. Nós sabemos que o resumo é um texto técnico, você precisa fazer menção à fonte, objetivar o comando dado se você vai trabalhar com 10 ou com 12 linhas, observar também que normalmente é um artigo de opinião, posicionamento de alguém, então você não pode tomar o seu posicionamento, usar as suas palavras e sim as palavras daquele indivíduo que ali escreveu o seu texto. O resumo estará presente como gênero. Texto de opinião também se fará presente. Aí é o outro lado. Se no resumo eu fico limitado a não destacar nada meu, no texto de opinião é uma opinião sua. Então, consequentemente, é você diante de uma temática que esteve presente no ano de 2013, muito provavelmente, como acontece nos anos anteriores. A progressão do texto. Dar continuidade a um texto já iniciado também é fundamental. Perceba se a proposta pede para você concluir ou não concluir o texto e se pede para você fazer em 1 ou 2 parágrafos. Nesta mesma linha de posicionamento de gêneros. Então, olhamos para resumo, para texto de opinião, para progressão, devemos olhar com muito carinho para carta e para texto narrativo. E, além de carta e texto narrativo, uma ilustração, um quadrinho, uma tira ou uma charge. Nesse ano, a nossa aposta é com uma tira ou um quadrinho. Ano passado a charge era a nossa menina dos olhos, esse ano tira ou quadrinho, uma imagem. Isso deve aparecer. E a surpresa? Sempre há uma surpresa, que pode ser um texto comparativo, que pode ser um gráfico ou que pode ser uma junção de vários gêneros textuais numa mesma proposição. Usar caneta com tinta preta, obedecer à limitação de linhas e, obviamente, nunca se identificar em absoluto durante a prova, porque isso elimina o seu texto. E estando tão pertinho da última etapa, não tem como não pensar no que fazer depois que o vestibular acabar. E assim que tudo acabar, eu quero pescar, porque eu matei todas as pescarias esse ano para estudar e pescar é a melhor coisa do mundo. E agora você confere as instruções do Núcleo de Concursos da UFPR para a prova da segunda fase. Neste domingo nós teremos a prova de produção e compreensão de textos. Compreende 5 questões que teremos de 8 a 15 linhas em cada questão para serem respondidas pelos candidatos. Na segunda-feira nós teremos a prova de conhecimentos específicos que consiste em 10 questões em cada uma das matérias. Nem todos os cursos têm prova específica. E alguns têm uma prova específica e outros têm 2 provas específicas. Então isso varia muito. No total são 31 cursos com prova específica nesta segunda-feira. Da mesma forma que no primeira fase do nosso processo seletivo, os candidatos devem levar o seu comprovante de salamento, um documento de identidade com foto, lápis, caneta preta ou azul escuro e borracha. São os únicos produtos que eles devem levar. Pode ser levado também água, desde que a embalagem transparente e sem rótulos. O que eles não devem levar? Relógio, celular, qualquer outro tipo de componente eletrônico, como iPad, iPod, nem inclusive pendrive deve ser levado, né? Então é preferível que deixe em casa para não ter nenhum problema na hora da prova, esquecer de levar esse material para o banheiro e ser desclassificado. Agora, nessa segunda fase, os candidatos que estão aqui habilitados, eles também devem manter o mesmo critério que tiveram na primeira fase. Tranquilidade, paciência, ler com atenção os textos propostos, pensar no que vão responder para fazer com bastante tranquilidade. Lembrar aos pais que agora não é momento de pressão, de cobrança para os candidatos, é momento de apoio,
de dar segurança e tranquilidade para os candidatos, né? Não mudar a rotina, manter a sua rotina, procurar dormir, chegar bastante descansado no período da prova, porque afinal de contas 4 horas e meia no domingo e 5 horas no segundo é um período bastante longo para se fazer uma prova. O melhor desempenho de todo o Paraná no Enem foi do curso técnico em petróleo e gás do setor de educação profissional e tecnológica da UFPR. Os alunos avaliados são da primeira turma, formada quando o curso ainda estava sendo estruturado. Se você gosta de estar sempre por dentro do que está sendo pesquisado de mais atual, fique atento. A terceira edição da revista Politec sai em dezembro. A publicação foi criada por alunos da UFPR, que adaptam textos publicados em revistas internacionais para uma linguagem simples. Assim, a população sai ganhando e os alunos aprendem a escrever artigos científicos com mais clareza. A UFPR tem 15 vagas abertas para professores em diversas áreas. As vagas são para os setores de educação, ciências exatas, ciências humanas, ciências da terra, ciências da saúde e ciências sociais aplicadas. Para mais informações sobre as vagas, acesse o site da Progep. E ainda nessa edição, como lidar com a divulgação de fotos e vídeos íntimos na internet. E ainda, o grupo de ex-alunos da UFPR que ganhou o maior prêmio de empreendedorismo da América Latina. É já já! O filho de Fidel Castro esteve em Curitiba e fez uma visita ao UFPR. Ele é professor universitário e pesquisador em Cuba. Veja os detalhes na reportagem de Alexandra Fernandes. Conselheiro científico de Estado, formado em física nuclear na Rússia, doutor em ciências, professor universitário e pesquisador. Este é Fidel Castro Dias Balart, filho do ex-presidente de Cuba, Fidel Castro, que visitou o Brasil esta semana. Além de participar de um congresso de ciências no Rio de Janeiro, a comitiva busca acordos de cooperação entre os dois países na área de nanotecnologia. Aqui na UFPR, a parceria será para unir o expertise cubano com os equipamentos da universidade. A principal visita é dos laboratórios que estão relacionados no CISNANO em nanotecnologia. E essa é uma parceria com o Ministério de Ciência e Tecnologia e Inovação do Brasil. Durante a visita ao campus Politécnico, Fidel conheceu laboratórios na área de nanotecnologia e ainda conversou com o reitor. Mencionei também o nosso hospital universitário, temos inúmeras pesquisas de ponta na área de saúde, ele também ficou interessado. E agora o nosso propósito é retribuir essa visita, indo para lá em fevereiro, a esse grande evento que ele mencionou, Universidade 2014, que leva tradicionalmente uma grande comitiva de brasileiros, reitores, pesquisadores. Nós vamos estar possivelmente com uma comitiva da nossa universidade, fazendo uma visita para já tentarmos definir um protocolo de intenções e começarmos a fazer essa cooperação se materializar. Segundo Fidel Castro, a parceria entre Cuba e a UFPR pode contribuir para o avanço nas pesquisas de nanotecnologia, que ainda tem muitos desafios. Em agosto, a UFPR recebeu investimentos do governo federal para pesquisas com nanotecnologia, uma área promissora que pode contribuir nas mais diversas ciências. Estamos nos tornando referência nacional. Já quando fui receber, com o ministro Halpe, estivemos juntos lá na solenidade. A nossa universidade foi uma das poucas aquinhoadas com recursos federais para esse financiamento e também já se abrem possibilidades de parceria com instituições da Europa. Fidel Castro ainda visitará Belo Horizonte, retornando na próxima semana a Cuba. Estudos mostram que em 2050, 1 em cada 5 pessoas pode não ter acesso à água potável no mundo. Mas isso não significa que esse recurso está acabando. Na verdade, o problema é a poluição. Uma das soluções é transformar a água dos oceanos em água potável, retirando o sal. Esse foi um dos assuntos debatidos essa semana aqui na UFPR.
Muitas soluções para problemas mundiais podem sair de trabalhos como os apresentados no primeiro encontro de físicos do Sul. Um exemplo de pesquisa divulgada aqui é a da professora Márcia, que ganhou um prêmio pelo estudo que utiliza a nanotecnologia para dessalinizar a água. A gente estuda através de simulações de computador, uma espécie de videogame de computador, os comportamentos estranhos da água. Um dos comportamentos que a gente observou é que a água possui uma difusão, que é a capacidade de se mover, muito grande quando tu aperta a água. E isso seria uma estratégia interessante para duas aplicações. Uma aplicação é tentar separar a água do sal. Se a água difunde num tubo mais rápido que o sal, eu consigo separar o sal da água, por exemplo, dessalinizando a água do mar, o que vai ser importante porque a água potável no planeta está diminuindo. Uma segunda aplicação é que a gente consegue compreender como é que as proteínas se fecham por causa da água em volta das proteínas. E o fechar e abrir das proteínas, que é o enovelamento de proteínas, é importante para a compreensão de diversas doenças, como por exemplo Alzheimer. Professores e pesquisadores que atuam em áreas teóricas, experimentais e de ensino da física no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul se reuniram em Curitiba esta semana para participar do evento. A região sul ela tem muitas similaridades, então a gente resolveu fazer esse encontro que reúne os físicos da região sul do Brasil, exatamente para trocar informações, conseguir parcerias. É uma região que tem muitos parceiros, tanto na pesquisa como no ensino. Então a gente pode achar soluções juntos para alguns problemas que são parecidos para esses 3 estados que compõem a região sul. Kleber faz doutorado na Universidade Federal do Paraná e teve a oportunidade de apresentar seu trabalho no evento. Esse é um evento interessante porque a gente pode divulgar o nosso trabalho para pessoas que são da área de física, mas que não estão diretamente ligadas com a área de pesquisa em particular. A gente sempre costuma participar de congressos que são muito específicos da área, onde todo mundo entende do que você está fazendo e acaba perdendo de interagir com pessoas que são da sua área de formação, são físicos também, mas que trabalham em áreas diferentes. E a UFPR cedia de 2 a 5 de dezembro o 8º Colóquio de Ciências Geodésicas. O objetivo é abrir espaço para discussão na área, com palestras, mesas redondas e mini-cursos. Para se inscrever, é só acessar o site que aparece aí na sua tela. O professor Flávio Zanetti lançou nesta semana um DVD para divulgar as novas técnicas para o cultivo das araucárias. O vídeo permite que qualquer pessoa interessada consiga plantar a sua própria árvore. A araucária é a árvore símbolo do Paraná. O clima subtropical da região onde estamos é o ambiente certo para o desenvolvimento dos pinheiros. E na história do estado, a araucária é personagem principal. Em parte do século XX, a extração da madeira para comércio foi importante na economia paranaense. As florestas de araucária já ocuparam 40% do território paranaense, mas o sucessivo desmatamento, motivado pela venda da madeira, fez com que a árvore fosse uma espécie ameaçada de extinção. Hoje, apenas 1% do território do estado preserva a mata virgem do pinheiro do Paraná. O fator econômico tornou-se o principal obstáculo da preservação. Embora a madeira seja de alta qualidade, o tempo para crescimento da árvore é longo, o que diminui o interesse em plantar pinheiros. Foi pensando nisso que este professor da UFPR desenvolveu um curso em vídeo, mostrando uma alternativa para o cultivo da araucária. O nosso proprietário rural vai perceber que a araucária deixa de ser aquela árvore maldita que só ocupa um terreno e não tem nenhum retorno econômico. Ele vai ver agora que plantando uma araucária enxertada, ele plantando a araucáriazinha dele, um pinhão, e depois ele fazendo o enxerto ele mesmo, ele vai ter produção de pinhões para o filho, para o neto e para o bisneto sem custo nenhum. E inclusive selecionando, ele poderá enxertar as melhores plantas que ele tem na propriedade ou na propriedade do vizinho. Buscar um material lá, faz o enxerto e produzirá por várias gerações. A enxertia em araucária é uma técnica que permite antecipar a fase reprodutiva da árvore e aumenta a quantidade de pinhão produzida. Assim, o pinheiro do Paraná volta a ter importância econômica, agora com a comercialização dos pinhões. O que muitos de nós sabemos e a população do Paraná quer que isso se reverta. Como? De uma forma de trazer algum interesse econômico e desta forma a araucária vai valer mais de pé do que deitada.
O DVD pode ser comprado no site www.videopar.com.br. A educação no campo é tema de 2 palestras nesse sábado, dia 30, na UFPR Setor Litoral. Práticas pedagógicas em educação no campo é o tema apresentado pela manhã. À tarde, o assunto é o estado da arte das pesquisas em educação do campo. Para mais informações, mande um e-mail para o evento. Nesse ano, a revista trimestral de Sociologia e Política da UFPR comemora 20 anos. Nossa equipe acompanhou o evento que marcou a data. A revista foi criada pelos professores Adriano Codato e Renato Monsef e hoje é referência nacional em ciência política. A revista surgiu em 1993, o primeiro número surgiu em 93, a partir de discussões que eu e um colega, Renato Pericinoto, fizemos aqui na UFPR, logo que a gente foi contratado em 92, e o nosso objetivo era criar uma revista na área de sociologia e na área de ciência política que fosse uma revista acadêmica. O veículo discute temas relacionados à política, de maneira abrangente e sob a perspectiva de várias áreas do conhecimento. É uma revista científica, né? Não é uma revista de divulgação científica nem de debates da política do dia a dia. Então a gente publica artigos acadêmicos. Claro, os artigos acadêmicos têm que ter uma relevância social mais ampla, mas nós não somos uma revista, um semanário, por exemplo, né? Uma revista de altíssima qualidade aqui da universidade. Para garantir a qualidade do conteúdo, os artigos são submetidos à análise de vários especialistas. Com isso, desde 2001, a revista tem conquistado espaço na Cielo, uma das mais importantes bibliotecas eletrônicas de periódicos científicos do Brasil. A credibilidade está vinculada a, no mínimo, 2 avaliações. Isto é, eu tenho 2 avaliadores que não se conhecem e que avaliam um artigo de um terceiro indivíduo, e se os 2 concordarem que aquele artigo tem qualidade, eu, editor, aceito esse artigo. Então, esse é a dinâmica do sistema de blind review, que é a pedra de toque, o que assegura a credibilidade de uma publicação científica. A gente percebe, a gente sabe que ela é uma das que mais produzem, que mais resultam em artigos que são citados, que são relevantes para a área. Então, tanto a revista aqui da UFPR é muito importante nesse papel de contribuir para o crescimento do próprio campo científico. E no próximo bloco, o Dia Nacional do Câncer Infantil alerta sobre a importância do diagnóstico precoce e ainda os casos de mulheres que tiveram a intimidade exposta na internet. É daqui a pouco. O último mês foi marcado por várias histórias de mulheres e garotas que tiveram a intimidade exposta na internet por homens com quem se relacionaram. Veja mais informações e como denunciar esses casos na reportagem de Lara Madeira. Franciele não consegue mais ter uma rotina normal. Júlia tirou a própria vida. Tamires luta para enfrentar a situação. Todos estes casos, divulgados através das redes sociais, têm um fator em comum. As 3 foram vítimas da divulgação de fotos íntimas por ex-companheiros na internet. Para esta psicóloga, a confiança é uma das bases para qualquer relacionamento afetivo. E é impossível prever quando ela será quebrada. Hoje os relacionamentos são muito rápidos, então as pessoas já entram num relacionamento sexual muito logo e confundem paixão, sexo com amor. Amor é uma outra coisa, é construído, é no dia a dia. Então, antes de fazer alguma atividade pública, procure conquistar a confiança dentro daquela relação. Isso é essencial. Se a exposição aconteceu, o melhor a fazer é manter a calma, reunir as provas e procurar ajuda. Este delegado, especialista em combate aos cybercrimes, explica o que deve ser feito em casos como estes.
A vítima não deve apagar a prova. Se ela viu a prova ali, ela bata um print screen, imprima o material, porque o criminoso pode tirar. Nós temos situações aqui em que os criminosos, as vítimas vêm, você tem a prova? Eu não tenho, porque ontem apareceu e hoje não está mais. Aí amanhã ela volta aqui, veio de novo. Então, imprima o material, porque eu vou ter que fazer um pedido para o juiz e convencê-lo, ao juiz e ao Ministério Público, de que aquele crime realmente está acontecendo. E é com essa materialidade que eu comprovo. Então, produz esse material, vem imediatamente até a delegacia de polícia mais próxima, não precisa ser necessariamente o núcleo. Tá? A delegacia mais próxima apresenta o material e pede a lavratura do boletim de ocorrência. Eu quero destacar ainda que casos em que a autoria é conhecida, eu sei que são raros, mas em que a vítima sabe, inclusive, quem está fazendo, deve ir diretamente ao distrito da região onde ela mora. Acima de tudo, é importante que a vítima não se sinta culpada pela situação. Para a psicóloga, é preciso aprender a se colocar no lugar do outro, ao invés de culpar a pessoa que está sendo exposta. Se algo aconteceu, alguém tornou público algo íntimo, você tem que procurar ajuda. Não se envergonhe, porque não foi você que publicou aquilo. Então, busque ajuda, conte com a sua família, relate o que aconteceu, se for necessário, e pense, você não é a culpada, é a pessoa com falta de caráter moral que publicou que é o culpado. A gente recebe hoje aqui no estúdio a advogada e especialista em violência doméstica, Xênia Mello, para falar sobre o assunto. Xênia, seja bem-vinda. Obrigada. Primeiramente, como advogada, quais são os seus conselhos para as mulheres e as meninas que passam por essa situação? A gente vive hoje numa sociedade que é extremamente violenta com relação às mulheres, né? No Brasil, uma mulher é brutalmente violentada a cada 24 segundos. Então, dentro dessa situação, não é de se admirar que esses tipos de casos estejam acontecendo com o uso indevido das imagens das mulheres. Uma das formas de minimizar isso é que as mulheres nunca realizem as denúncias sozinhas. É importante escrever antes, fazer um roteiro antes de fazer boletim de ocorrência, porque muitas vezes, no calor da emoção, a pessoa acaba esquecendo de algum detalhe, enfim, e seguir para os órgãos de denúncia, sempre acompanhada de uma pessoa que é de confiança dela. Por que eu insisto nisso? Porque muitas vezes, nesses órgãos, esse discurso que coloca, que expõe a vítima nas redes sociais e a culpabiliza por uma situação em que, né, por uma razão de vingança, foi exposta a imagem dela de forma indevida, muitas vezes esse mesmo raciocínio também vai imperar nesses órgãos de recebimento de denúncia, porque eles também não são imunes, eles não são diferentes do pensamento hegemônico da nossa sociedade, que coloca a mulher como um objeto como um objeto mesmo, mas também como uma propriedade do homem, como uma pessoa despida de autonomia, despida de vontade, despida de possibilidade, inclusive, de decidir, enfim, sobre o próprio corpo. Uhum. E existe alguma coisa que a mulher possa fazer antes, no começo do relacionamento, talvez, para prevenir essas situações? Eu acho que não cabe a ninguém julgar em qual circunstância se deu a realização de um vídeo, de uma fotografia. Isso diz respeito muito à dinâmica própria de um casal, diz respeito à questão da fantasia da pessoa que, na nossa criatividade humana, né, é infinita. Então, não cabe colocar qualquer posição de julgamento. Mas é importante que nos relacionamentos as mulheres negociem determinadas posições, para que depois elas também não sejam pegas de surpresa. Então, se na gravação houver a gravação de um vídeo, houver uma fotografia, pensar também que muitas vezes aquela relação que é objeto de amor, que é objeto de confiança, que é objeto de cuidado, que é objeto de prazer, pode acabar. E no final desse relacionamento, o que vai ser feito desse material? Então, muitas vezes, colocar para o companheiro, olha, a gente está realizando essa situação porque é uma situação de confiança, porque é uma situação pautada no amor, porque é uma situação pautada no prazer, porque é uma situação em que eu, né,
confiam no seu caráter. E a violação disso, a quebra disso, é uma quebra também do seu caráter, né? Porque muitas vezes as pessoas julgam a mulher e blindam o homem de uma atitude que é extremamente violenta e vingativa, né? Você expor outra pessoa sem a vontade dela é extremamente violento e vingativo. Então, não é a mulher que é culpada pela exposição, e sim a quebra de confiança, a exposição do outro sem considerar a vontade desse, né? Então, é importante falar nisso na negociação da elaboração dessas imagens, desses vídeos, enfim. Não é claro que em todo momento você vai pensar nisso, né? Não estou querendo colocar isso como uma regra, mas como uma forma da gente refletir e também não cair acreditando, né, com todas as fichas, enfim, uma forma de se preservar, né, de eventual problema que pode ocorrer depois. E é importante sempre colocar o diálogo dentro da relação, né, que as coisas sejam muito bem claras, muito bem discutidas, para que eventualmente depois nenhuma das partes sejam pegas de surpresa. A gente já volta a conversar então, Xênia. E desde o dia 20 de novembro ocorre em Curitiba os 16 Dias de Ativismo. A campanha é realizada no mundo inteiro e tem como foco principal o fim da violência contra as mulheres. Uma realidade com dados que ainda chocam, mas que em muitos casos acaba tendo um final diferente. Na tela, a aquarela mostra um traço delicado, fruto da sensibilidade de uma artista. Nem dá para acreditar que por detrás desses quadros está uma história de superação. Calada, era escrava do silêncio. Hoje, Dona Marlene é artista plástica e por meio dessas pinturas conta como foi a vida dela alguns anos atrás. Cada obra conta um pedaço da trajetória da minha vida, que deu 43 obras de arte. Desde criança conviveu com a violência doméstica. Primeiro com a mãe, que a batia quando ela era ainda menina. Depois, adulta, por 12 anos, teve que enfrentar os maus tratos do marido. Foi mais de uma década sofrendo calada. Desde criança, sofrendo essas violências psicológicas, agressão física que vinha dos irmãos, de mãe. E não podia falar e não podia me defender. E assim, fui criada naquele regime de cárcere calado. Eles não me aceitavam, porque o que saiu no começo, que eu me denegri a imagem da família, por eu ser mãe solteira. Porque aqueles anos atrás, uma moça, mãe solteira, a própria sociedade não aceitava, a família não aceitava. Mesmo sem o apoio da família, Dona Marlene tomou coragem e decidiu dar um novo rumo para a vida dela. Divorciada, teve que trabalhar como carrinheira para sustentar as 3 filhas pequenas. Esforçada, foi à luta e sozinha construiu a própria casa. Aquela casa ali, no começo, praticamente sou eu sozinha. Tanto que ela tem 25 centímetros fora de esquadro. No começo eu trabalhava com a mão, porque eu botava a massa na colher, assim, de um lado ela caía do outro, né? Daí vai com a mão. Tanto que as paredes, assim, é tudo fora do plumo, né? Mas não importa, o importante é que eu tô dentro. E a minha casa é gostosa, eu amo a minha casa. Além disso, já que não era totalmente alfabetizada, decidiu aprender a escrever e acabou publicando um livro narrando a própria história de vida. Nesta mesma época, veio a vontade de desenhar e, com o auxílio de uma professora, começou a pintar uma nova realidade. Ninguém é capaz de fazer nada comigo. Porque hoje, eu não falo por mim. Eu tenho alguém que fale, que é meus papéis, canetas, telas, tinta e pincéis. Elas respondem por mim. Histórias como a de Dona Marlene se repete com frequência nas casas de famílias brasileiras, inclusive aqui no estado. Segundo dados do Mapa da Violência divulgados no ano passado, Curitiba é a 4ª capital do Brasil com maior número de assassinatos de mulheres. E o Paraná é o 3º estado do país onde mais ocorre esse tipo de homicídio. Em 2006, entrou em vigor no Brasil a Lei Maria da Penha. As mulheres ganharam mais direito e proteção.
Mas, mesmo assim, muitas têm receio de denunciar esse crime. São várias as questões que levam, muitas vezes, a mulher a continuar sofrendo em silêncio, né? Eu diria que uma delas é a questão da vergonha, né? Muitas mulheres, e a gente tem visto não só nas pesquisas, mas no relato que elas mesmas passam para nós, é a vergonha, né, de ter que assumir que ela se tornou vítima da sua própria família, do seu próprio companheiro, do seu próprio filho, né? A outra questão é a dependência econômica. Esse é mais um outro desafio que nós temos a superar, não só na discussão, mas garantir condições reais para que ela possa se autossustentar a partir do momento que ela toma a decisão corajosa de denunciar o seu agressor, né? Em Curitiba, a Secretaria Municipal da Mulher realiza uma pesquisa que pretende analisar qual a percepção que as pessoas têm em relação a esse tipo de violência. Onde é que ela está? Em que condições ela está vivendo, qual é o perfil socioeconômico, o que nós também, enquanto poder público, podemos fazer a partir do momento que a gente conseguir identificar essa vítima de violência. Neste ano, pela primeira vez, Curitiba aderiu à campanha dos 16 dias de ativismo, ação realizada no mundo inteiro pelo fim da violência contra a mulher. Uma causa que tem a Dona Marlene como uma fiel ativista. Hoje ela dá palestra em escolas e grupos de apoio, mostrando para essas mulheres que é possível recomeçar. Até me arrepio quando eu falo, sabe? Todas têm um ponto de luz aqui dentro delas. E cabe a elas ir de encontro a essa luz e expandir. Faça isso e vai com coragem, porque eu tenho certeza que você vai chegar e vai além da onde eu já estou. E você vai ver como a vida é maravilhosa. Bom, Xênia, como advogada, quais são as suas dicas, então, para essas mulheres que têm essas barreiras, se colocam essas barreiras, para acabar não deixando o companheiro? Eu gosto muito de uma frase do Carlos Drummond que fala que os lírios não nascem da lei. Nesse sentido, não vai ser só a justiça que vai trazer uma nova situação para essa mulher, uma resposta. Muitas vezes não vai ser a justiça que vai retirar ela de uma situação de violência. Por isso eu acho muito simbólico e de um exemplo muito importante a história da Dona Marlene, na medida em que ela colocou na arte, né, ela canalizou nas artes a possibilidade de enfrentar essa situação de violência. Porque muitas vezes na justiça o boletim de ocorrência vai demorar muito tempo para ser investigado, o inquérito, enfim. Às vezes a ação penal não ocorre, às vezes há ausência de prova. Enfim, existe uma quantidade enorme de obstáculos que muitas vezes vai dar uma resposta da justiça para essa mulher. É importante denunciar na medida em que a gente tem dados, né, formais, e aí, a partir disso, construir políticas públicas de Estado de forma a enfrentar a violência contra a mulher, para que ela também receba essa resposta, porque a obrigação do Estado enfrentar a violência contra a mulher, não é obrigação da mulher que sofre violência. E outra questão que é muito importante, foi colocado, né, que a gente tem uma secretária da mulher aqui em Curitiba. Curitiba foi a última capital no Brasil a construir uma secretaria da mulher, né? A gente está ainda muito aquém de várias outras capitais e muito aquém de uma política pública efetiva que enfrente a violência contra a mulher. Nesse sentido, por exemplo, 10%, a CPMI da violência contra a mulher que foi finalizado ano passado, coloca que 10% do nosso PIB é gasto em razão das consequências da mulher em situação de violência. A cada 5 dias que uma mulher se ausenta do trabalho, é em razão de alguma situação de violência que ela passou. Então, para que se enfrente essa questão, é necessário que o Estado, tanto o município, o Estado e governo federal, tenham rubricas, tenham um orçamento específico para o enfrentamento da violência. Porque enquanto ele ficar ali na sombra do orçamento da educação, do orçamento da saúde, do orçamento da segurança pública, a questão
da violência contra a mulher sempre vai ser uma pauta de negociação e sempre vai ser algo deixado para escanteio, né? Porque vai ter outras questões urgentes, como a Copa do Mundo, como as novas campanhas, enfim. Sempre vai ter algo que coloque a situação da violência contra a mulher como algo de segundo plano. E, na realidade, para se enfrentar isso, é necessário lidar com um compromisso, né? É necessário investir de forma real, né? E, nesse sentido, garantir parte do orçamento para que seja realizado não só o acolhimento dessas mulheres, mas políticas públicas voltadas para a educação, que tire a mulher como objeto, que tire a mulher como uma pessoa que não tem autonomia, enfim, uma pessoa que tem como direito, né, o respeito e a segurança da integridade física. Muito obrigada pela participação, Imagina, Xênia. eu que agradeço. Bom, dia 23 de novembro é o Dia Nacional de Combate ao Câncer Infantil. A data de luta também dá nome ao mês, Novembro Dourado. Veja a importância do diagnóstico precoce na reportagem de André Martins. O pequeno Maurício tinha apenas 2 anos quando os primeiros sintomas apareceram. O nódulo na barriga chamou a atenção da família, que decidiu procurar um médico. Ele indicou uma ultrassonografia, daí descobriu que era uma massa tumoral. Aí logo em seguida ele já encaminhou para os médicos daqui. Aí descobriu que era tumor de Wilks. O tumor estava na fase inicial, o que aumenta as chances de cura. Maurício continua em tratamento e as sessões devem acabar em fevereiro do ano que vem. O câncer em crianças e jovens é raro no Brasil. A estimativa do Instituto Nacional de Câncer é de cerca de 11 mil casos anualmente. E quanto mais cedo a doença é descoberta, maiores são as chances de cura. Quando o diagnóstico é feito a tempo, 70% dos tratamentos têm final feliz. O principal obstáculo para o diagnóstico precoce do câncer infanto-juvenil é a falsa ideia de que a doença só ocorre em adultos. O fato dos sintomas dos tumores serem semelhantes aos das doenças em geral também dificulta o diagnóstico. Como anemia, como febre persistente já alerta para a possibilidade de não ser uma infecção comum. O aparecimento de ínguas, de manchas roxas pelo corpo, de sangramentos, aparecimento de dor nas perninhas. Criança tem dor nas perninhas com muita frequência, mas se aquela dor acontece e diminui a atividade da criança e passa a ser localizada num determinado segmento da perninha, ela alerta para a possibilidade de ser câncer. Com o objetivo de incentivar o diagnóstico precoce, há 9 anos a Associação Paranaense de Crianças com Neoplasia realiza todo dia 23 de novembro o Dia Nacional de Combate ao Câncer Infantil. Durante esta semana, várias atividades foram realizadas em Curitiba para lembrar a data. Palestra, orientação à população, como diagnosticar, a importância do atendimento à criança, né? E isso é feito durante toda a semana. Então, a instituição está voltada esse dia, a semana do diagnóstico, do Dia Nacional de Combate ao Câncer Infantil, voltada a esclarecimento da população e solicitando ajuda para que esse projeto continue. Além do trabalho com a população, a APACN também desenvolve atividades com profissionais da área da saúde. Lá são capacitados todos os profissionais que trabalham nessa equipe, desde o médico, enfermeiros, dentistas, assistentes sociais, agentes de saúde, para que todos pensem na possibilidade de uma criança ter câncer e munindo essas pessoas de informações para que, quando se deparem com alguma queixa que lembra o câncer da criança, possam ajudar essa criança a ser encaminhada para os serviços de referência. Crianças pequenas, um desafio de gente grande. O diagnóstico precoce ainda é o maior aliado para vencer a doença. É o caminho mais curto para voltar a brincar e ser criança outra vez. A temporada de apresentações dos grupos artísticos da UFPR está acabando, mas o espetáculo Alice fica em cartaz até 1º de dezembro e Rockville até o dia 15, então ainda dá tempo de prestigiar os artistas. A entrada é de graça.
Agora você vê mais algumas dicas do que fazer nesse fim de semana na nossa agenda cultural. Claudir Ribeiro é metalúrgico e serralheiro. Agora ele também é artista. As profissões o ajudaram a desenvolver habilidades com o metal, que agora é a matéria-prima das esculturas que ficam expostas até o dia 21 de fevereiro do ano que vem na Sala do Artista Popular. Animais, personagens literários e símbolos paranaenses são alguns dos temas das obras do escultor. A Bienal de Curitiba continua. A mostra Geração 60 acaba nesse domingo, então ainda dá tempo de correr para conferir as obras. A exposição faz parte do circuito de galerias da Bienal e conta com nomes que se destacaram nas artes plásticas no Paraná na década de 60. A mostra fica no Solar do Rosário e a entrada é gratuita. Em 2007, foi revelada a identidade da musa de Guido Viaro. Edviges Miserkovski, hoje com 104 anos, é tema e personagem do documentário A Polaca, que mostra a importância da obra do artista nas artes plásticas do Paraná. O filme fica em cartaz no Cine Guarani, no Portão Cultural, até domingo, dia 1º. Um grupo de ex-alunos aqui da UFPR ganhou o maior prêmio de empreendedorismo da América Latina. A Ação Social para a Igualdade das Diferenças, além de ajudar muitas escolas, rendeu aos 3 jovens o 5º Prêmio Empreendedor Social do Futuro. Sonhar é possível, viver o sonho é uma dádiva. Esta frase expressa bem o sentimento de pais, alunos e professores da Escola Especializada Primavera em Curitiba. O grande sonho era uma casa modelo para os alunos terem aulas de educação doméstica, e a realização veio através de um grupo de ex-alunos da UFPR, a ACID. Nesse planejamento, todos que eles estão dentro, trazendo aqui na escola, que se chama Mão na Massa, nos ampliaram muito esses sonhos. Trouxe as famílias, no dia do encontro aqui da família aqui na escola, veio proporcionar a eles essa amplitude de sonhos, né? E ajudou bastante, o que nos fez crer que todos os nossos sonhos é possível sim ser realizados. A ACID, Ação Social para a Igualdade das Diferenças, é uma associação sem fins lucrativos que presta assessoria administrativa para escolas especiais. A ONG começou com uma empresa júnior na UFPR e foi crescendo. Hoje são 19 instituições atendidas e salvas de fechamento. A gente passou o ano de 2009 inteiro, cada um trabalhando em um lugar, mas todo final de semana a gente se encontrava para discutir a metodologia e fazer um planejamento estratégico, até que no final do ano nós tomamos conhecimento de uma escola que estava prestes a fechar. E daí agora o negócio vai ou racha, e foi, né? Então em 2010 a gente começou esse trabalho voluntariamente, dependendo muito de pai, mãe, trabalhando em café. O trabalho ganhou reconhecimento e foi o vencedor do 5º Prêmio Empreendedor Social de Futuro da Folha de São Paulo, o mais importante nesta categoria. Quem recebe esse prêmio tem a oportunidade de fazer novos negócios, se aperfeiçoar, que é o nosso caso. A gente vai receber várias capacitações, treinamentos que vão possibilitar melhorar a nossa metodologia. A gente vai ser inserido na fase final de diversos prêmios, vai receber uma bolsa de estudos na Fundação Dom Cabral, que é uma das melhores instituições do país, né? Vai poder participar do Fórum Econômico Mundial, foi inserido na Rede Folha, que lá estão todos os empreendedores dos anos passados, e é uma troca muito boa de experiências, né? E isso é muito legal porque assim, traz credibilidade. A educação especializada para pessoas com deficiência é importante para o desenvolvimento cognitivo, motor e social. Muitas vezes, no ensino regular, os alunos especiais não têm as mesmas oportunidades. A escola especial ou a escola na modalidade educação especial, ela respeita bastante a temporalidade, que significa assim, o tempo que o aluno tem para aprender. Eles não aprendem no mesmo tempo que as outras crianças, então você sabe que se tem que dar esse tempo maior. Eu acho que a principal função dela está nesse ponto, principalmente. Depois, ela trabalha com adaptações curriculares, o que facilita para eles a compreensão de todos os conteúdos que são trabalhados na escola.
Segundo o censo 2010, 61% dos brasileiros com deficiência com mais de 15 anos não têm grau de instrução. A escola especial vem justamente para combater isto, mas existem grandes desafios. Só em Curitiba, 1.800 crianças aguardam por uma vaga. São escolas filantrópicas, não cobram mensalidade dos alunos. A renda familiar dessas famílias atendidas pela escola é de até 2 salários mínimos e é um trabalho muito importante, porque se não tivesse essa instituição, eles não teriam dinheiro para pagar uma escola privada e um dos pais teria que ficar em casa cuidando do filho. E mais do que escola, elas viram a casa dos alunos, um espaço onde encontram amor e compreensão. Cada criança aqui é como se fosse parte da minha vida, né? Porque é um longo tempo que eu tenho de caminhada e toda a equipe aqui eu procuro sempre a palavra amor. Se você ama, você se dedica. O UFPR Notícias está acabando. Para rever esse e outros programas, é só acessar o nosso site e a UFPR TV também está nas redes sociais. Semana que vem, nesse mesmo horário, você confere mais uma edição do UFPR Notícias. Tchau!